Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser Cielo, então já vou trazer aqui para vocês os fundamentos, a evolução recente do lucro líquido da Cielo, o seu indicador preço-lucro, então a Cielo 3 é a protagonista, depois a gente vai para o preço-lucro histórico e terminamos com o gráfico. Como é que está o momento técnico da Cielo, certo pessoal? Então já estou na telinha aqui dos fundamentos e eu acho que eu até posso ficar aqui, né? Não preciso tirar a minha imagem aqui para vocês. Grande foco aqui, dados do fundamento aí em cima, nessa tabela da DRE, e embaixo no preço-lucro por hora contido aqui nos anos mais recentes, tá? É do Oceans 14. Depois a gente vai de novo para o Oceans 14, tá? Onde pega o preço-lucro histórico, para a gente fazer algumas análises ali estatísticas da Cielo. Mas o mais importante, pessoal, eu considero ser estudar que a empresa fez o seu segundo turnaround, ou o seu primeiro turnaround, porque ela já abriu como líder e com uma bela lucratividade. Por que eu digo isso? A gente estuda o lucro líquido de 2013 para cá, e lembrando, 2015 e 2016 foram anos difíceis para a nossa economia. Se ela naquele momento tinha, e até não sei se é um indicador positivo para a economia, quando a maquininha se passa no crédito, aumenta, mas o lucro da Cielo aumentou, entre 2015 e 2016 principalmente, O que eu coloco aqui como principal ponto? Falando desse aumento e da natureza do negócio da Cielo, Se maquininha vai acabar ou não, é uma empresa que correu atrás aí de prejudicar a sua margem para conseguir estabilizar o número de clientes, principalmente receita, nos dois últimos anos, No último ano específico, penúltimo antecessor, então 2021 para trás, era isso que ela estava fazendo, Ela começou a ter queda de lucro em 2018, certo? Então, de 2018 até 2021, foi uma empresa que sacrificou margem, aumentou o custo para manter cliente. De 2022 para frente, o que o mercado espera, e ela já provou, é que ela conseguiu estabilizar. Estabilizar a margem e começar a crescer cliente. E teve também crescimento de margem líquida em 2022. Então é muito importante que o ciclo dela agora, a percepção que o mercado vai querer pagar para ela, é de uma empresa com baixo crescimento, mas estabilidade de margem. Ou seja, uma empresa de valor. Ela sai de uma empresa que está em declínio. Então, dentro dos ciclos de negócio, crescimento, amadurecimento, declínio. A Cielo saiu de amadurecimento ou de madura para uma empresa em declínio, estabilizou o declínio em 2021 e voltou a crescer em 2022. Isso é bem importante. Agora, o mercado valuation dela, então, em termos de jargão de mercado, o seu preço-lucro vai estar ali entre 8, 10 mínimo, é o que eu acho que ela vai ser precificada em 2023, caso o lucro tenha baixo crescimento ou estabilidade com a mesma margem em 2022. Quando ela começar a crescer, a gente pode falar de Cielo negociando a 15 a 20 vezes lucro. Eu acho que não é ainda o momento. E aí o estudo do PL logo embaixo desse gráfico talvez faça sentido para vocês, Mas o que eu quero dizer é que a natureza do negócio, então voltando à natureza, é uma natureza que indica ser anticíclico, não é cíclico, O setor financeiro já não é muito cíclico de maneira contextual, já não é um setor que a gente considera como commodity ou construção civil super cíclico, não, é um setor estável, independente então do crescimento ou não da economia, de uma inflação ou de uma taxa de juros, sempre sofre, na economia, é sensível, só que é menos sensível do que outros setores. Então é um setor defensivo, vamos assim dizer. E uma empresa que agora mostra no seu resultado uma estabilidade e até crescimento, retomada do crescimento com sustentabilidade, pessoal, ou seja, ela retomou o crescimento aqui com fluxo de caixa positivo, então ela não está fazendo mais investimento do que está tendo de lucro líquido, não, ela está realmente guardando caixa, está fazendo caixa. Então a Faria Lima faz, essa empresa está fazendo caixa de novo, e de fato está. Então é um crescimento que 2022 mostrou sustentável, Agora, eu falo para vocês que sim, 2016 teve crescimento, então mostra ser uma empresa resiliente ali a crises econômicas, e que 2022 retomou o crescimento e retomou margem, Retomou também o fluxo de caixa, Que passou 3 anos aí negativos. Então a empresa teve que se remodelar. Isso é bacana. Eu disse no TC, que eu participo dos morning calls no TC, lá na Rádio TC. Em um determinado momento eu comentei que, olha, durante toda a queda da lucratividade da Cielo, queda da receita, números piorando, a alavancagem de 2020
foi ali um pouco preocupante para o contexto da companhia. Nunca tivemos nenhum tipo de ruído no board, né, na governança. Uma empresa que sempre ali mostrou as coisinhas, né? Em um primeiro momento que ela teve declínio de lucro, ela tentou bonificar os seus acionistas de uma maneira muito forte, que isso foi em 2018. Então 2018 ali foi um sinal de estratégia da companhia que talvez não tenha sido o mais bacana, né? Onde o lucro estava caindo, margem estava caindo, e ela foi lá e teve um payout de 127. Tá? Então ela pegou reservas ali, ao invés de investir numa reestruturação, numa guinada diferente da companhia, foi lá e colocou isso para os acionistas, né? Que gerou uma falsa impressão que a empresa estava indo bem. Não, a empresa estava num declínio. Tá? Então acho que tirando essa parte de um provento abastado ali em um momento que talvez os investidores de longo prazo gostariam de ver o caixa ser preservado, tá? Tirando isso, a empresa saiu ilesa, tá? E agora começa a colher frutos de todo um balanço que ela teve, tá? Depois de um declínio de receita, competição. O mercado é super competitivo. A empresa, eu acho que só está no começo de se reinventar. Não é fácil, não vai ser fácil o mercado de adquirência com Pix, com zero barreira de entrada. Então, cada vez mais tende a ter concorrente e as margens tendem a ser apertadas. Então, avenidas de crescimento têm que ser abertas, tá? E aí você que investe na Cielo por longo prazo tem que ficar atento a cada release, enxergar ali do CEO o que eles estão mirando, né? Qual que é o próximo passo. O que importa é que o número vem junto agora, tá? Então a empresa começa a gerar caixa para poder realmente pensar em dar passos maiores em outros tipos de mercado, e não somente adquirência, ou se aperfeiçoar ali nos serviços financeiros. Enfim, tecnologia, tem muita coisa que ela pode crescer. A Cielo, então, o pessoal fechou 2022 positivo, com caixa. Os dividendos devem ser mantidos para 2023, se o mesmo cenário de 2022 permanecer em 2023. E é bem provável, tá? E por isso que eu trouxe, então, eu acho essa probabilidade alta. Por quê? Porque 2015 e 2016 ela se manteve bem. Tá? Então, ela, mesmo que a economia aperte, juro alto, inflação ainda alta, ela consegue aqui, pela natureza do seu negócio, aguentar bem. Tá? Essa é a minha opinião. Agora, olhando para o estudo do preço-lucro, por enquanto, da última década, praticamente, pessoal, a gente percebe que a companhia esteve em um crescimento nítido, né, de 2000 até 2016, 2017, tá? E 2018 começou a afundar. Tá? Então, nesse quesito aqui, é difícil a gente colocar qual que é o preço-lucro médio. 14, tá? Os Oceans 14 coloca 14 aqui, bacana. O algoritmo lá vai lá e faz a média 14. Mas o que eu comecei o vídeo comentando, pessoal? A empresa em 2023 vai ser aquela empresa não mais de declínio, mas sim de amadurecimento de novo, né? Amadurecimento / crescimento, tá? Então, um pouquinho de crescimento, mas bastante de valor. Então ela deve ter valuations clássicos de bancão, 8 a 12 vezes lucro. Acho difícil a Cielo bater isso. Hoje ela está negociando a 9,27. Tá? Então se o lucro tiver manutenção ou até um crescimento, mas um crescimento ali abaixo da inflação, por exemplo, há essa perspectiva, na minha opinião, dela se manter entre 8 e 12, nessa banda. Tá? Não passar para os 14, para os 15, já chegou a negociar mais de 20 aqui, vezes lucro. Eu acho que esses 20, esses 15 mais, tá, vão aparecer caso a empresa reporte crescimento. E eu tô achando que ela vai reportar ali um número muito próximo de 2022, tá? Vai ficar ali numa banda em que a Faria Lima não deve comprar a Cielo ou levar o valuation da Cielo para crescimento. Eu acho que o crescimento entra ali a partir dos 15 vezes lucro. Tá? Já considera-se um valuation de uma empresa ou monopólio, ou com barreira de entrada muito forte, ou de crescimento. Acho que não será, pessoal, tá certo? Então, por isso que a variação de preço aconteceu. Agora eu acho que é detalhe ali no ganho de capital. O que vai voltar e a geração de caixa nos mostra, é o dividendo. Tá? Então, os 25 centavos ali que ela tem pago, eu acho que vão ter essa manutenção, tá? O preço-lucro já desde... Aqui também em 2009, né? Eu acho que foi quando ela abriu, tá? Então acaba sendo o mesmo gráfico, viu, pessoal? Achei que nós tínhamos um tempo aqui maior, mas não. Então eu queria dizer só que em 2019 foi o pior momento da companhia em relação a valuation, 6 vezes lucro. Perdão, não foi 2019, foi 2021.
5,6, tá? Então eu acho que essa mínima vai ser mantida, tá? Não devemos ultrapassar isso em 2023. Então vamos supor que o primeiro TRI seja um pouco mais fraco e a ação suba muito, ou seja, em linha com o que o mercado espera lá em maio, e a ação caia muito. Bom, se essa queda acontecer, pessoal, e levar o valuation da Cielo até 6 vezes lucro, é o melhor momento para 2023, tá? Seria a melhor compra, tá? Assim como, caso a Cielo, por algum momento, né, negocia 15 vezes lucro, tá? Eu acho que é o momento ali de você realizar um pouco ou comprar menos Cielo, tá? Porque acho que ela tem bastante coisa ainda para provar, é um primeiro sinal de reversão de lucro para cima. Agora ela tende a ter um ano um pouco mais estável, tá? Por isso que entre 10 e 12 é o que eu acho que ela fique. Tá? Foi o pico de 2022 e é justamente esse pico de 2022 no valuation que eu espero acontecer em 2023. Então estou falando entre 10 e 12 vezes lucro, tá? Que é essa pontinha aqui. Esse foi o pico de 2022. Certo, pessoal? Essa é a minha opinião. Dividendos, né? A volta dos dividendos tende a ser aguardada, só não, né? na capacidade ali da última década. Então não vejo isso. Mas acreditar em 21 centavos líquido é bem factível. Ela pagou 8. Então mais 12 centavos esse ano é o que você deve esperar, tá? Se você quiser fazer um preço teto, né? Não acho que é hora de calcular preço teto ainda, tá? Porque ela está em processo de maturidade / crescimento. Tá? Mas se você quiser um preço teto, 21 centavos, você espera 6%, R$ 3,50 é o preço teto ali. Hoje ela negocia a 5,40, tá cara. Tá? Então, por esse dividendo de 2022 e pela média dos últimos 3 anos, ela estaria cara. Tá? Mas eu acho muito errôneo. Tá? Porque o caixa que ela fez em 2022 e o que ela deve acumular em 2023 tende a ser maior do que os últimos 3 anos. Tá? Então, pode sobrar mais dividendo. A política de dividendo dela sustenta essa tese de que o dividendo vai subir. Tá? Então eu esperaria o lucro estabilizar. 2022 mostrou que o lucro voltou a crescer. Tá? Vamos ver quando que ela chega numa maturidade de lucro. Aí sim a gente pode pegar aqui e olhar para a política de dividendos, olhar para o payout aqui que ela vem praticando nessa nova realidade da companhia e aí projetar os dividendos. Certo? Aí projetar os dividendos. Por enquanto, pessoal, acho que todo mundo aí, ou a grande maioria, vai errar. Certo? Bom, olhando para o técnico, né, para o gráfico aqui, parte final dos meus vídeos, pessoal. Primeiro, né, agora só lembrando vocês, né, papo de youtuber aqui. Se você gostou do conteúdo desse momento, considere deixar o seu like. Tá? E se você não é inscrito, lá no final do vídeo, clique no inscrever. Certo, pessoal? Faço esse apelo para vocês aqui. Tá? Deem um like no final do vídeo, na verdade, né? E também se inscrevam, ativem os sininhos, porque tem vídeo todos os dias aqui, mais de um por dia, tá? Bom, vamos lá, pessoal. YouTube bombando aqui do Clube dos Dividendos. Essa expectativa aí, 8 a 12 vezes lucro, né? Considerando que o lucro vai sim aumentar mais pouco esse ano, de 2023, pois bem, tá? Eu tenho aqui os principais suportes, 3,83, 4,19, 4,57, tá? E tenho também os alvos, tá? Dos 12 vezes lucro, considerando que a gente vai aumentar o lucro em 2023, mas pouco, pessoal, tudo bem, romper a máxima de 2022. Tá? Então eu tenho essa gordura, mas essa gordura não vai muito longe. Tá? Tô falando em 6,59, 7,12, 7,29 e 8 sendo ali o prime do prime. Tá? Mas principalmente acho que o suporte é o que mais anima vocês. Eu acho difícil a empresa passar dos 3,80 esse ano. Tá? Seria ali o grande suporte 3,83. Seria ali o grande suporte que eu tenho para a companhia nesse ano. Por quê? Porque essa faixa de preço, quando eu estudo análise técnica, tá? Essa faixa de preço aqui e o contexto 2021, que foi o ano que ela mais teve dificuldade e que ela mais operou com valuation descontado, foi o valuation de 5,6 vezes, pessoal. Essa faixa de preço aqui teve volume. Percebam os spikes de volume, né? Aqui é o gráfico de volume aqui embaixo, tá? Então, esse volume agora, quando eu coloco ele para a direita, tá? Eu considero ele comprador. Então, toda essa faixa que vai dos R$3 aqui, tá? Até os 3,83, mas principalmente 3,83, porque o VWAP está aqui, para mim é compradora. Tá? Por quê? Porque o fundamento é melhor agora do que foi aqui.
Tá, então esse desaforo a empresa passou. Então se eu tivesse que fazer um movimento gráfico, né, que é bem conhecido entre os grafistas, que chama ombro, cabeça, ombro invertido, né? Reversão de tendência basicamente, né, pessoal? Mas eu vou desenhar ele aqui, ó, sendo o ombro, a cabeça, tá agora, certo? Aonde que vai ser o ombro direito? Até onde pode ser a queda máxima? Pessoal, tá aqui, ó, tá nessa faixa de preço, com o protagonista sendo o 3,83, tá? Então eu não acho que dali passa. Certo? Essa é a minha expectativa para a Cielo. Finalmente achou um fundo, mas principalmente ancorado por fundamento. Tá? O gráfico é o último a analisar. A gente analisa o macro, né? Macro, a narrativa que está no macro. Depois a gente pula para os fundamentos. Dos fundamentos a gente vai para o valuation. E do valuation a gente termina com análise gráfica. Esse seria o ciclo racional aqui do canal em todos os vídeos. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.